Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Todo mundo sabe que Bob Esponja é um desenho infantil, de uma esponja falante junto com seus amigos que marcou gerações. Você é gay. Esse é o mais famoso desenho de todos os tempos. É óbvio que o público não deixaria de criar histórias e distorções dessa mídia, que com certeza causariam um certo medo em quem assiste algo assim, caso fosse principalmente relacionado ao terror. O que nos levaria às anomalias distorcidas de Bob Esponja, anomalias essas que podem te dar frio no botico. Mas não se preocupe, vou garantir que você sinta medo delas. Causar medo é o meu objetivo. Ajeita a tua posição de morcego aí e vamos catalogar as anomalias da fenda do biquíni. Aposto que se você assistiu Bob Esponja, deve ter ouvido falar do Zé do Picadinho. É uma lenda urbana contada pelo Lula Molusco no episódio Turno Macabro. A anomalia se caracteriza por uma figura sombria, corcunda com olhos vermelhos, além de possuir uma espátula no lugar da sua mão esquerda. A história é de que ele era um cozinheiro que trabalhava no Siri Cascudo como Bob, mas em um dia, quando ele estava cortando o hambúrguer, ele cortou a própria mão acidentalmente. Nisso, ele coloca uma espátula enferrujada no mesmo lugar, mas, no dia em que ele foi demitido, ele foi atropelado por um ônibus. Nisso, ele busca vingança pelo que fizeram com ele. E nas terças-feiras à noite, a luz irá piscar, o telefone irá tocar, e no ônibus fantasma, o Zé do Picadinho surgirá. Bem, não é porque se trata de um desenho infantil que vai ser tudo mil flores, né? Eu arrisco dizer que muitas crianças ficaram traumatizadas com a história do Zé do Picadinho, mas sem dúvida se tornou um dos personagens mais memoráveis do programa. Essa anomalia se trata de uma versão perturbadora do Bob Esponja no estado de desidratação, marcado por um corpo enrugado e olhos profundos. O design desse Bob Esponja era de um jogo chamado de Bob Esponja Batalha pela Fenda do Biquíni na versão de PS2, mas que acabou sendo descartado por ser um design que provavelmente deixaria as crianças desconfortáveis, e por esse motivo, ele pode ser considerado uma anomalia perdida nesse universo. Sendo bem sincero, pra mim essa anomalia é mais engraçada do que assustadora, mas tenho que concordar, esse Bob Esponja é bizarro. Algumas crianças que olhem pra isso talvez fiquem traumatizadas. Agora as coisas vão ficar mais sérias, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. Essa creepypasta é bem antiga, mas não deixa de ser bizarra. As baleias de Plankton God Served. Para você entender quem elas são, precisa saber a história e o contexto. No episódio One Course Meal, Plankton, como sempre, tenta roubar a fórmula do hambúrguer, mas quando está prestes a pegá-la, Pérola aparece e Plankton, aterrorizado, sai correndo de lá. Se você não sabia, a maioria das baleias se alimentam de uma quantidade avassaladora de plâncton, que é exatamente o que o plâncton é, por isso que ele tem tanto medo dela. Mas não é só por isso. No decorrer do episódio, descobrimos que os ancestrais do plâncton foram devorados. O Sr. Siriguejo, percebendo o medo de seu rival, usa a fantasia para se disfarçar da própria filha e começa a persegui-lo. Plankton, por não aguentar mais isso, ele decide cometer. E sim, essa parte aparece no próprio episódio. Bob Esponja tenta convencê-lo a sair da rua, mas, diferente do episódio original, ele não escuta o Bob e continua lá, esperando a sua morte, até que o ônibus chega e... Plankton acorda e vê sua versão com um rosto de sofrimento. Quebrando totalmente o clima, o meme do Plankton gemendo é dessa creepypasta, por sinal é muito bom.
E quando olha para a escuridão, vê todos os seus antepassados agonizando junto de baleias. Aquela visão era semelhante a um purgatório. Ele escuta vozes, todos dizendo para ele pular, e do pular que ele estava, se joga na escuridão. E no fundo, ele mergulha em um mar, em que baleias gigantescas o esperam para ser devorado. Por completo. Esse seria um final alternativo do episódio, caso o Plankton não escutasse Bob. As baleias em que vimos na escuridão me dão um desconforto, como se fossem literalmente monstros. Todos aqueles sofrimentos, enfim, mostram o ponto de vista do Plankton, de como as baleias eram os verdadeiros monstros. Antes de continuar, eu senti que você não se inscreveu, hein? Estou certo? Então, por que você não se inscreve agora? Não custa nada fazer isso, além de ajudar o canal a crescer. Muito obrigado a todos. Peraí. Tem que editar, não. Para! Como é que para a gravação? Para a gravação! Ah, essa é clássica, todo mundo sabe dessa creepypasta, mas há 3 anos fizeram um remake incrível dela, então é obrigação minha trazê-la neste vídeo, por simplesmente ser uma das OG das creepypastas, e ela até aparece no desenho original, ou seja, ela é canônica no universo de Bob Esponja. O episódio começa com Lula Molusco ensaiando para sua apresentação, até que escuta uma batida na porta. Quando ele vai atender, era um peixe muito estranho, com olhos esbugalhados, dizendo que a névoa vermelha está se aproximando. Nos salve. E de repente, some. Sem dar muita bola, o Lula Molusco se ajeita para o concerto de clarinete, e aqui podemos ver o tanto de peixes que estão indo para esse lugar. E muito nervoso, ele começa a tocar, saindo uma melodia horrível, e por causa disso, geral saiu das arquibancadas. Com isso, Lula Molusco, depressivo, volta para casa cabisbaixo, indo dormir depois do dia horrível que ele teve, com todos vaiando pelo seu fracasso. De madrugada, a névoa vermelha chega. O céu se encontra com uma cor vermelha negra. Lula Molusco abre os olhos e vê a luz da névoa invadindo sua casa. Ele levanta e começa a olhar para a câmera, se corrompendo ainda mais. Até que ele fica com olhos vermelhos e o ambiente se escurece. E da escuridão surge uma criatura humanoide que começa a persegui-lo e atormentá-lo. E sem aguentar mais, Red Mist é uma espécie de anomalia que faz com que suas vítimas fiquem remando coisas na sua mente, tipo alucinar e enlouquecer, gerando um medo e uma aflição extrema. Pelo fato do Lula Molusco ter passado por aquele evento vergonhoso, ele ficou se sentindo lixo, e esse pensamento ficou preenchendo a mente dele com coisas ruins. E a Red Mist foi um gatilho para ele fazer algo horrível com si mesmo. Infelizmente, sabemos que muitos adultos passam por isso, e que os pensamentos ruins tomam a cabeça, sendo a Red Mist a própria depressão, de forma metafórica. Isso é um assunto muito delicado, mas que é real para muitas pessoas. Se você está passando por um momento difícil na sua vida, procure alguém em quem você confie e que cuide de você. Conte tudo que você está sentindo e tire o peso do seu coração. Não tenha medo de pedir ajuda. Eu garanto que você vai melhorar e que esses tempos difíceis vão passar. Você não está sozinho.
Krusty and Krab se trata de um episódio descartado de Bob Esponja em 2008, que fala sobre uma anomalia que fica perseguindo o Lula Molusco. O coitado só se ferra, né? Parece que o bicho não tem paz. O episódio foi descartado no especial de Dia das Bruxas por ser pesado e bizarro demais para as crianças, tendo apenas uma cena animada do que seria o começo do episódio, que foi revelado por um ex-funcionário da Nickelodeon. A anomalia seria chamado de Impostward, que, me desculpe, eu não gostei desse trocadilho. Prefiro o Surrogate, acho mais interessante. O Surrogate é uma espécie de cópia do Lula Molusco, mas que possui um rosto completamente anormal comparado aos outros personagens do desenho. A trama do episódio seria a anomalia perseguindo o Lula Molusco incansavelmente para tentar tomar o seu lugar, substituindo, parecido com uma vibe de Alternate. O que mais deixava essa criatura macabra são as formas dela. Essa é a primeira forma, semelhante ao Lula Molusco, mas com o rosto distorcido. E a segunda forma seria ainda mais diferente, conforme ele ficasse mais bravo tentando eliminar o Lula Molusco, mais esticado, mais esguio e reconhecível. Imagine uma criança vendo isso em um desenho infantil. O interessante dessa anomalia é que ela tem a habilidade de distorcer a realidade a seu favor, gerando alucinações e medo. E por último, a terceira forma, uma anomalia gigantesca com uma boca enorme de dentes e tentáculos que se estende até o chão. Seria interessante ter um episódio de Bob Esponja assim, mas ainda bem que não foi pra frente, pois isso com certeza iria traumatizar uma geração inteira de crianças. Bom, isso é uma creepypasta. Claramente isso não passaria para crianças e muito menos chegaria a ser produzido, por mais que eu quisesse que tivesse um episódio um pouquinho mais assustador. Mas, sendo sincero, a creepypasta original é horrível. Mas eu achei a ideia do Surrogate muito interessante, então eu modifiquei a história para uma melhor imersão. Se eu não me engano, estão fazendo um remake de Krusty and Krab e eu estou no aguardo. Não só isso, foi feito um mod de Friday Night Funk que elevou o nível da creepypasta. A animação do início desse capítulo faz parte desse mod sensacional. Deixe-me mostrar a melhor parte dele. Essas são as 5 anomalias da Fenda do Biquíni. Obviamente, existe mais delas e por isso, irei deixá-las para a parte 2. Deixe aí nos comentários se eu estraguei a infância de vocês. É uma honra fazer isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Eu vou ficando por aqui e muito obrigado pela sua presença. Bob Esponja, cala a boca, minhas bolas estão